Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Você sabe o que é idadismo? Idadismo é o nome que se dá à discriminação de quem é considerado demasiadamente velho para alguma coisa, incompetente, doente. Provoca discriminação, exclusão social e marginalização das pessoas idosas. Descrito em 1969 pelo médico norte-americano Robert Butler, o idadismo também é conhecido como ageísmo ou etarismo. O idadismo aparece nas práticas rotineiras por meio de declarações verbais ou gestuais, principalmente por parte dos mais jovens. Segundo explica o Dr. Egídio Doria, da Universidade Aberta à Terceira Idade da USP, o idadismo se manifesta de forma muito ampla na sociedade, tirando da pessoa idosa a autonomia, restringindo as atividades, diminuindo a participação no mercado de trabalho, limitando a interatividade com as gerações mais novas, estigmatizando esses indivíduos quanto à aparência, conduta, entre outros aspectos. Embora seja um indicativo positivo de longevidade, o envelhecimento populacional é encarado como um fardo. Nesse contexto, é indispensável o debate a respeito do idadismo. Esta é a forma ainda pouco discutida de preconceito baseado na idade, que ocasiona a discriminação e contribui para a marginalização e eventual exclusão social dos mais velhos. Não há consenso sobre quando exatamente devemos começar a ser classificados como velhos. O Estatuto do Idoso em vigor trata dos direitos dos brasileiros em idade igual ou superior a 60 anos. Nossa Previdência Social concede aposentadoria para homens a partir de 65 anos e para as mulheres com 62 anos. Porém, é sabido que tais parâmetros estão em permanente contestação e são alvos de intensas disputas entre instâncias diversas de nossa sociedade e governo. Evidentemente, a idade cronológica se articula com outras categorias de classificação e normatização social. Não se trata de um conceito estático, está sujeito a várias definições de acordo com o contexto. Compreende-se assim a dificuldade de precisar de modo definitivo em que idade se atinge o patamar da velhice. Aliada à imprecisão do conceito, no conjunto de signos sociais em circulação, a velhice costuma ser mais comumente definida em termos de seu contrário como perda do vigor da juventude. Assim, configura-se no imaginário como um estágio de decadência, vulnerabilidade e risco. No senso comum, a progressiva fragilidade que acompanha a senência assusta mais do que a morte propriamente dita, apesar do horror que nos provoca a cercar-nos de nossa própria finitude. Sendo o valor social atribuído ao velho que se mantém jovem e ativo, a velhice raramente comparece como uma categoria de auto-identificação. Para Simone de Beauvoir, a velhice é o outro. Velho, eu? É provável que isso se deva a uma percepção de que, ao negarmos a nossa própria velhice, evitaríamos o estigma negativo e a dose de ostracismo social que estaria implícita nesta categorização. O idadismo reflete na saúde da pessoa idosa, gera aumento na depressão e ansiedade e o afasta das atividades voltadas a uma vida saudável e ativa, mental e fisicamente, e por fim chega a reduzir em 7 anos ou mais a expectativa de vida. Nossas exteriorizações mostram uma recorrência de repetição de indignidades dirigidas ao outro, como se os jovens estivessem isentos de passarem pelo processo de envelhecimento. Dada a desvalorização da velhice e a notória busca pelo seu adiamento na sociedade brasileira, a ideia de que os jovens serão velhos tem implicações particulares nas atitudes contra idosos, visto que, mesmo de forma não consciente, existem processos de rejeição e evitação resultantes desse quadro.
No rol das questões sociais que merecem atenção e apoio, a luta contra o idadismo por meio da promoção de imagens positivas dos mais velhos na mídia faz parte da agenda de recomendação da ONU, que o conturbado cenário do envelhecimento da população mundial. Ao lado do vovô austero de cabelos brancos, temos o motoqueiro tatuado que já é avô e vira pai novamente. É justamente nessa riqueza simbólica encontramos elementos para constituir a atribuição de sentidos para o envelhecimento. O desrespeito ao idoso pode ser constatado ainda em certas produções midiáticas, onde sua imagem é acionada na tênue fronteira entre o humor e o escárnio. Não é incomum que o humor autodepreciativo revele o preconceito do idadismo entre os próprios idosos, que não estão imunes às mesmas pressões sociais que constituem significados negativos em relação à velhice. Quando todos estão instados a querer ser e parecer jovens, o envelhecimento se torna um problema e seus sinais passam a ser encarados como inconvenientes. São abundantes os reality shows de transformação da imagem pessoal que promovem a pedagogia social do rejuvenescimento. Tampouco é infrequente nas cintilantes imagens digitais de celebridades intervenções estéticas que desafiam a prudência e o bom senso. Combater o preconceito significa desafiar estereótipos e visões arraigadas que nos impedem de celebrar a diversidade e as diferenças que nos caracterizam como seres humanos. Combatendo a discriminação, fomentamos novas formas de convívio social, inclusive as interações baseadas no respeito e na solidariedade entre gerações. O idadismo é uma construção social e, por isso, cabe a nós combatê-lo. As pessoas devem poder escolher como querem viver, sem serem alvo de pressão e de uma bruta censura social. Façamos um esforço para não nos tornarmos idadistas. O texto deste podcast pode ser lido no link que está na descrição.